Nesta manhã gloriosa, eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos neste dia estudar mais uma lição bíblica. Lição da Escola Bíblica Dominical, EBD, o melhor para você. Glória a Deus. E hoje vamos estudar a lição de número 6. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Neemias reconstrói o muro de Jerusalém. EBD, tem o melhor para você. O textuário da lição está: nunca mais se ouvirá de violência nas tuas terras, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação e às tuas portas louvor. A verdade prática de nossa lição diz: somente despertado podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Nós queremos te louvar, meu Deus, pela graça que nos dá de mais uma vez ministrar a lição bíblica dominical, Pai Santo. Que ela possa produzir sucos em nossas vidas, que ela possa produzir o nosso fortalecimento e o nosso despertamento espiritual para continuarmos fazermos a obra de Deus no nome de Jesus. Amém. A lição bíblica, querida, está no livro de Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 4. E Neemias, capítulo 2, versículo de 1 a 9. Glória a Deus. Lemos. A palavra de Neemias, filho de Ecalias, e sucedeu no mês de Quileu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as tuas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando, aleluia, perante o Deus do céu. Neemias capítulo 2. Sucedeu que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste? O teu rosto, pois, estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva, ó rei, para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meu pai, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me impede agora? Então orei ao Deus do céu, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse: está a rainha sentada junto a ele. Quanto durará a tua viagem e quando voltará? E aprove ao rei enviar-me, apontar-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, dê-me carta para governadores da além do rio, para que me dê passagem até que eu chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, quando guarda no jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade,
e para a casa que eu houver de entrar. E o rei nos deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim, a mão de Deus sobre mim, Deus sobre mim. Então vim ao governador da além do rio e dei-lhe a carta do rei, que o rei tinha enviado comigo E o rei tinha enviado comigo chefe do exército e cavaleiro. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Muito lindo, muito oportuna, mais uma vez, esta lição bíblica dominical. Glória a Deus. Somente despertado podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Aleluia. Oh, glória. Meus amados, queridos irmãos, ouvintes, muito oportuna esta lição. Neste momento em que estamos vivendo. Aleluia. Nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Glória a Deus. Queridos, aquele que faz a obra de Deus deve entender que, sendo a obra de Deus, ele provê todas as necessidades. É só andar em santificação, é estar despertado para cumprir a obra. O primeiro item da lição, aleluia, fala sobre Deus responde às orações de Neemias. E neste primeiro item tem 4 tópicos. Deus envia emissário a Neemias. Segundo, Neemias angustiado, jejua e ora. Terceiro, Deus responde às orações de Neemias. Quarto, Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Aleluia, Jesus. O primeiro tópico diz: Deus envia emissário a Neemias. Deus enviou emissário para informar a Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Anani, irmão de Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 2. Anani contou como os judeus que haviam retornado de Judá após o cativeiro estavam em grande miséria. Muros fendidos, porta queimada, a fogo era símbolo de miséria e de desprezo, e faziam dos moradores da cidade vítima fácil dos assaltantes. Sabe, sem proteção, né, sem guarida, então ficava fácil. Então Anani veio e deu essa triste notícia da situação daquela cidade. E o item 2 diz: Neemias angustiado, jejua e ora. Muito oportuno. Na hora da angústia, queridos, na hora da dor, é importante jejuarmos e orarmos. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo, que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias capítulo 1, versículo de 5 a 11. Iniciou seu período de oração, veja bem, no mês de Quisleu, mês de dezembro. E Deus, que ouve as orações, fez a resposta, aleluia, chegar no mês de Nissan, mês de março. Quer dizer, 3 meses orando para receber a resposta de Deus. É importante a gente perseverarmos na oração. Há pessoas que oram e querem a resposta de imediato. Não. Veja, o Neemias orou 3 meses para que Deus respondesse. No item 3 da lição, diz: Deus responde às orações de Neemias. Meu querido, é importante entendermos
que Deus não deixa seus servos sem resposta. Deus sempre responde a oração, porque é a promessa dele responder às orações do seu servo. Como resposta às orações de Neemias, Deus fez o quê? Despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Uma função, não é, humilde, mas uma função também nobre ali. Certo dia ele se apresentou, ou apresentou-se diante do rei com semblante triste. Interrogado acerca do motivo da sua tristeza, Neemias relatou a situação, glória a Deus, da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Neemias capítulo 2, versículo 2 a 3. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: que me pede agora? Querido, né? Que me pede agora? Deus é maravilhoso. E aí, qual foi a ação de Neemias, querido? Eu acho lindo essa parte aqui. Então, Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Então, é muito importante, não é, sempre que formos tomar uma posição, ouvir a voz de Deus, que Deus tem o melhor para nós. Em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém confirmada e respondeu ao rei: peço-te que me envie a Judá, cidade do sepulcro do meu Deus, para que eu a edifique. O que eu observo nesta parte aqui, queridos, é que Neemias deixou o conforto do palácio, ele era empregado do rei, e foi empático ao sofrimento dos seus irmãos, e disse: eu vou edificar. Que lindo, né? Glória a Deus. Ele sofreu com os que sofrem. Quarto item diz: Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Então Neemias recebeu carta do rei dirigida aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Bendito seja o Deus de Israel. Glória a Deus. Então aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. O segundo tópico da nossa lição fala: Neemias chega a Jerusalém. E nesse segundo tópico tem 3 subitens ou subtópicos. O primeiro diz: Neemias faz levantamento da real situação do muro. Segundo, Neemias declara sua intenção de reedificar o muro. Aleluia. Os 2 tópicos, né? Neemias faz declaração, ou declara sua intenção de reedificar o muro. Então, ao chegar em Jerusalém, subtópico 1 diz: Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Eu me lembro um texto que Jesus Cristo fala lá em São Mateus, que diz que quando a gente for edificar, tem que sentar e planejar aquilo que vamos fazer, né, para concluirmos a obra, para que depois não passamos vexame. Então, a primeira coisa, Neemias fez levantamento da situação do muro. Saiu à noite, na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. Calado. Então há o tempo de falar também e o tempo de calar. Segundo subitem, diz: Neemias declara a sua intenção de reedificar o muro. Então, tendo se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra a junto edificar-lhes o muro, para que não mais estivesse em opróbrio, declarando-lhe como a mão de Deus lhe fora favorável, como também
a palavra do rei. Então disseram todos: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias capítulo 2, 17, 18. Eu acho lindo que quando Neemias reuniu o grupo, as pessoas necessárias para edificar, ele disse: levantemos e edifiquemos. Levantemos e edifiquemos, e esforçaram a sua mão para quê? Para fazer o bem. Eu acho lindo. Quer dizer, eles se juntaram para fazer o bem. Então, todo o ajuntamento, eles são benéficos e Deus aprova o levantamento, as pessoas juntas, mas para fazer o bem. Há pessoas que se juntam para fazer o mal. Aí não tem a aprovação de Deus. Glória a Jesus. O terceiro tópico da nossa lição, terceiro e último tópico da nossa lição, glória a Jesus. Terceiro e penúltimo tópico da nossa lição fala assim, ó. Neemias inicia o levantamento do muro. E nesse terceiro subtópico, existe o subtópico 1, que fala o plano de Neemias. Glória a Jesus. No capítulo 3 de Neemias, nós vimos aqui que Neemias dividiu a tarefa de construção em parte, tendo cada parte uma porta, simultaneamente lado a lado. Haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Muito importante, todos colaboraram. Glória a Deus. Glória a Deus. Havia também os encarregados de levar entulho, trazer material, etc. Então, cada um tinha a sua função ali. Mas o coração do povo inclinou-se a trabalhar. Neemias capítulo 4, versículo 6. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as rupturas começaram a ser tampadas. Rupturas, grave isso aí. Temos que tampar as rupturas. Glória a Jesus. Segundo subtópico, vê a tática de Neemias. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização, que é a obra principal da igreja. Neemias tinha um plano que aproveitaria todos os que quisessem trabalhar, designando cada um para a sua função, irmão. Então, na obra de Deus, há trabalho para todos. Agora temos que colocar cada pessoa no seu devido lugar. Cada um exerça aquilo para qual Deus lhe chamou. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizar a obra do Senhor. Veja aqui a palavra. Sob a orientação do Espírito Santo. Então, quando se coloca a pessoa certa, no lugar certo, na direção do Espírito, dá tudo certo. Amém? Então, trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes, aleluia, de grande alegria. Glória a Jesus. Terceiro subtópico. A união dos judeus ficou ameaçada. Então, apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Observe. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu e a obra prosseguiu. Este tópico será retomado na lição de número 8, de oposição. Glória a Deus nas alturas do céu. Aleluia, aleluia. Terceiro tópico dessa lição diz: bendito seja o Senhor. Vamos para o quarto tópico, vamos concluir nossa lição.
O levantamento dos muros provocou grande oposição. Normalmente, quando começa-se a trabalhar para Deus, os opositores se levantam, irmão, que a obra é espiritual. E sempre é para a obra de Deus. E nesse quarto subtópico diz: o levantamento do muro provocou grande oposição. Subtópico 4 estou. E tem um. Iniciada a edificação do muro. Olha aí. Sambalate e Tobia indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, oh glória, Neemias e seus liderados, ajudados, e os levitas, e logo purificaram todo o povo, aleluia, e as portas do muro. Então, o que foi que ele fez quando a oposição se levantou? Levantou-se. Ele purificou todo o povo, com certeza buscando, orando, se santificando. Glória a Deus. Item 2 fala: o ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo do muro, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifício. Aleluia. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido ao longo. Neemias capítulo 12, versículo 43. Que maravilha, querido. Finalmente, tópico 5. Aleluia, Jesus. O muro foi solenemente inaugurado. E tem um. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem o muro com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com laude e com harpas. Quer dizer, instrumentos diversificados foram incluídos ali para a grande festa de consagração ou de dedicação ao muro. Oh, glória! Uma coisa que eu observei aqui, que também purificaram-se todos, né? Sacerdote, levita. Então houve uma purificação geral, querido. Bendito seja o Senhor da glória. Então, quando há purificação do povo, querido, glória a Deus, com certeza há operação mais evidente do Espírito Santo. Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glória a Deus. Terceiro subtópico diz, o muro da salvação é uma permanente divisória entre o reino de Deus e o reino das trevas. Glória a Deus, glória a Deus. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alternadas. Porém, a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz, eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente reconciliáveis. Nós não temos comunhão com o reino do mundo. Eu falo mundo sistema, mundo pecaminoso. Aleluia. Está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Ninguém pode servir a 2 senhores, disse Jesus. Ou serve a Deus, ou serve a Mamon. São Mateus 6, 24. Mamon é símbolo dos prazeres mundanos, símbolo da riqueza, símbolo do dinheiro. Então, querido, o fato de um muro da salvação
ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. Você tem o livre-arbítrio, você faz o que você quer, eu faço o que eu quero. O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Aleluia. Então, é importante verificar. O nosso coração, certo? Ele só abriga um ser, ou o Espírito Santo, ou o Espírito das Trevas. Por isso, Paulo escreve assim, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas capítulo 6, verso 14. Olha, é tão importante, é tão profundo, né? Esse versículo, você está crucificado para o mundo, morto. Então, o crucificado não tem força, não faz o que quer. Então, Paulo disse que está crucificado para o mundo. Então, devemos sempre estarmos crucificados para o mundo. E podemos assim, irmão, fazer as nossas palavras o que disse Paulo. Olha, Paulo disse assim, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Filipenses 3 e 7. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar. Seja feita a tua vontade. São Mateus capítulo 6, versículo 10. Amados, o segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. Em outra tradução, São João capítulo 7, versículo 38. Glória a Deus nas alturas do céu. Então, amados, concluída a nossa lição, queira Deus que estejamos na próxima live, ou seja, no próximo final de semana, ministrar aqui junto com os irmãos a lição 7. O povo de Deus deve separar-se do mal, principalmente nos últimos tempos. Queridos, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor nos dê graça e paz para vencermos mais um dia. Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, nós queremos te louvar, meu Deus, pela graça que nos deste, de mais uma vez, humildemente, dentro do nosso limite, ministrarmos a tua palavra. Deus, que possamos estar com os muros da nossa vida protegidos, para que o inimigo não tenha acesso à nossa alma, ao nosso ser. Abençoe, meu Deus, minha família, onde quer que esteja. O cobre com a tua proteção e com o teu sangue, meus filhos. Pai, finalmente meus companheiros de ministério, todos aqueles envolvidos nesta grande obra, possa receber a graça, os missionários, Pai querido, aquele que está no leito de dor, seja curado nesta manhã, receba força para vencer mais um dia, Deus. Pois, Senhor, sem Ti nada podemos fazer, nada podemos operar, porque somente o Senhor é quem pode nos dar graça para vencermos cada dia. Eu te louvo pela oportunidade que me dá de mais uma vez estar aqui pregando a tua palavra, meu Deus amado. Abençoa as instituições ali em São Jorge, a cooperativa, prefeito daquele município, sua assessoria, Pai Santo, os prefeitos da nossa região, do Brasil e do mundo, os legisladores, os judiciários, Pai Santo, o Senhor Presidente da República, dando graça, sabedoria para governar esta nação num momento tão conturbado, meu Deus. Eu te peço que também, em nome de Jesus Cristo, expulsa as trevas que operam neste Brasil, meu Deus. Expulsa esse espírito de morte que está ceifando tantas vidas, meu Deus amado, meu Deus querido. Aleluia. A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos.
eu estou me justificado, estou sempre me justificando perante Ti, Pai. Porque sou falho, mas o Senhor tem ouvido as nossas orações. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e já agradeço, antecipado pela resposta e pelas bênçãos que nos tem dado, meu Pai. Abençoe minha irmã, conforta esse momento que ela passou, perdendo o seu esposo, meu Deus. Dê graça para que ela possa mais uma vez vencer esta batalha, no nome de Jesus Cristo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Um abraço para todos e tenham um excelente dia com Jesus.